Vamos tentar entender, então, nesse vídeo, as inconsistências do deputado Alfredo Gaspar. Ele concedeu algumas coletivas, onde falou sobre o caso, para a gente entender, né, contextualizar o que está acontecendo. O seguinte, o deputado Lindenberg Farias, do PT, e também a senadora Soraya Tronic, acusaram, naquele momento da votação do relatório da CPMI do INSS, acusaram o relator, que é o Alfredo Gaspar, de ter cometido estupro de uma moça, à época com 13 para 14 anos, que desse estupro resultou na geração de uma criança que hoje teria 8 anos. Eles fizeram essa denúncia, protocolaram essa denúncia na Polícia Federal, que vai apurar o caso. O deputado nega veementemente. O deputado nega que tenha praticado qualquer tipo de ato nesse sentido. Já o deputado Lindenberg Faria e a senadora Soraya Tronic dobraram a aposta e continuam afirmando que sim, que eles têm provas robustas, que teria gravações, que teriam prints, que teria o depoimento da pessoa que foi estuprada. Então a gente tem essas duas versões, esses dois confrontos de versões. Mas o que chamou a minha atenção, foi a versão do deputado Alfredo Gaspar. O Alfredo Gaspar, ele havia dado uma primeira entrevista coletiva, relatando e falando sobre o caso. Em algum momento, alguém pergunta para ele quem seria, então, que teria tido o envolvimento com aquela moça de 21 anos lá atrás, que teria gerado uma criança, que teria acontecido toda essa questão. E aí ele cita um primo dele, que é juiz, ele vai falar isso na gravação, a gente vai ouvir agora aqui, e ele fala sobre esse primo dele, e alguém pergunta a idade do filho dele. Vamos ouvir, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Aqui está o exame de DNA dessa pessoa, e está aqui o nome desse meu primo, que é juiz e um homem honrado. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 anos. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 anos. 60 anos. Muito bem, tá aí, né? Ele fala que esse primo dele tem 60 anos de idade, certo? 60 anos de idade, ok. E que esse primo havia tido esse relacionamento lá atrás. Desse relacionamento gerou uma menina, que hoje tem 21 anos, que ele reconheceu posteriormente e tal, conforme ele contou aí. O deputado Lindenberg Farias, ele fala o quê? Que essa história não tem nada a ver com o que eles estão denunciando. O que eles estão denunciando, e tem provas, é outra questão. Vamos ouvir o que diz aqui o deputado Lindenberg Farias. No dia da votação, o deputado o Gaspar mostrou um vídeo de uma moça fazendo um relato, falando que ela era filha desse primo juiz. Essa moça tem algum envolvimento, então faz parte... Essa história é outra. Não existe essa história. Essa história ele inventou na hora. Essa história ele inventou na hora, apresentou aquele vídeo para tentar confundir com os seus casos dele. O caso dele é de uma criança de 8 anos. De 8 anos. De uma criança de 8 anos e com uma vítima de 21 anos de idade. Eu, sinceramente, na questão pessoal, eu não queria nem estar nesse espaço aqui. Mas do jeito que aconteceram as coisas, o que eu mais quero, senhor Alfredo Gaspar, agora são dois. É o senhor do lado e eu quero que a verdade apareça. E vai aparecer. O que nós não vamos aceitar é que alguém ameace, que alguém tente comprar com dinheiro, que tente subornar. Nós temos gravações que falam de 400 mil reais. É tudo isso. É mais grave. É estupro, é pedofilia, é tentativa de suborno, é extorsão, é corrupção. Então é isso, eu estou colocando minha cara aqui porque eu não vou me intimidar com um sujeito que eu considero pequeno e canalha como esse Alfredo Gaspar. Bom, até aqui a gente entendeu, então, o contexto de que um está falando sobre um determinado fato e outro está relatando sobre outro determinado fato. E os dois estão se acusando de mentirem. Só que um está sendo acusado de estupro, o outro de espalhar inverdades contra o deputado Alfredo Gaspar. Só que vamos recordar novamente esse espaço, esse momento aqui da fala do Alfredo Gaspar, quando ele fala da idade do primo dele. Vamos ouvir. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 anos. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 anos. Pois muito bem, tá aí, né? Ele fala aqui 60 anos. Posteriormente, ele deu uma outra entrevista coletiva, para poder falar sobre toda essa questão novamente. Vamos ver o que ele diz agora nessa segunda entrevista coletiva. Eu tenho um primo juiz, que é um homem de bem, o juiz mais conhecido no combate ao crime organizado em Alagoas. E ele morou a vida toda na casa do meu avô, que se chamava desembargador Alfredo Gaspar de Mendonça, e eu herdei o nome dele acrescentando o neto. Meu avô morreu e ele foi morar com a minha avó. E lá, ele, com 15 anos, e a moça, ele me falou, tinha 21. Com 15 anos e a moça, ele me falou, tinha 21. Muito bem, você ouviu aí, né? O deputado fala, então, agora, novamente sobre o primo dele, né? Esse primo que seria a pessoa envolvida na questão, que não teria nada a ver com isso. E aí ele fala o seguinte, que o primo que hoje é juiz, à época tinha 15 anos de idade, certo? Só que lá na outra gravação, como nós vimos anterior, ele disse que o primo dele hoje tem 60 anos de idade. E aí a conta não fecha. Porque se o primo dele tinha 15 anos de idade, à época cometeu teve esse relacionamento, né? Que não seria, daí no caso, crime. Se ele tinha 15 anos naquela época e a filha desse relacionamento tem hoje 21 anos, esse juiz teria que ter 34 anos. Ou seja, as duas histórias não estão batendo. Ele conta duas histórias que apresentam personagens de idade diferente. E aí a pergunta é, com quem está a verdade? Você também está curioso para saber? A gente vai aguardar. Vamos ver o que a Polícia Federal vai apurar sobre isso.